Fala pessoal, hoje na aula do contrafilé vamos apresentar dois cortes exclusivos, luxo do contrafilé. O tira de chouriço, que é o que, pessoal? Nada mais é o chouriço cortado ao comprido, tá certo? E o bife ancho. Por que esse bife ancho? Por que esse nome? Ancho, em espanhol ancho, que significa largo. Então é um bife largo. Se você olhar ele, tá certo? Não é aquele bife fino de um dedo e meio. É um bife bem largão, quase de 2 dedos, tá certo? E esse bife ancho fica no dianteiro, no contrafilé dianteiro, entre a segunda e a quinta vértebra do animal. E o bife, a tira de chouriço, fica mais na parte traseira, tá certo? Então vamos fazer os dois bifes, vou mostrar para vocês, fácil de grelhar dos dois lados, naquele mesmo procedimento. Selar dos dois lados e depois deixar assar. E para acompanhar esses dois bifes, né, esses dois cortes, vamos fazer um viradinho de milho, que é muito simples, fácil, combina muito bem, tanto com esses cortes quanto outros cortes. Eu dou uma sugestão do acompanhamento e vocês podem modificar, vocês podem botar um acompanhamento em outro corte, tá certo? Mas em geral é interessante que pode ser feito na churrasqueira mesmo. Então vem comigo. Para começar, vamos preparar os nossos bifes. O bife ancho tem a característica dessa gordura entremeada, tá ok? E vocês percebem que ele é do dianteiro e mesmo assim tem um grande grau de marmoreio. O que é o marmoreio? É a gordura entremeada na carne. Tá vendo? Tanto desse lado quanto desse lado de cá. Então é uma linda peça de ancho. Tá certo? Pessoal, esse bife ancho, ele grande com osso, vira o famoso tomahawk, que eu vou mostrar para vocês em outra ocasião. E também temos o bife de tira. Vamos tirar aqui. O bife de tira, olha como que ele é bonito. É uma tira mesmo, né? Vocês reparam que é o corte feito ao comprido. Geralmente o bife de chouriço, que é o nosso contrafilé, é cortado nessa posição assim. Só que essa é cortado ao comprido. Então aqui a gente tem dois bifes excelentes. Como que a gente sabe que é o bife de tira, o bife de chorizo? Ele tem a gordura retinha, alinhada, tá certo? E bem entremeado de gordura. Então, procedimento, vamos secar. Ah, Rafael, por que você gosta de secar a carne? Eu gosto de deixar seca, porque quanto mais sequinha ela entra na churrasqueira, mais hidratada ela vai ficar. Que é o contrário, tá, pessoal? Nunca, ao segredo, hein? Nunca coloque aquele líquido que fica no saco, né? Que fica dentro da embalagem, aquele líquido que está na embalagem, na churrasqueira. Ah, vou hidratar a carne. Não, isso dificulta ainda. Deixa a carne um pouco mais ressecada. Então, é o segredo do contrário, hein, pessoal? Então, a gente vai deixar nossos bifes aqui. E vamos temperar ele com um pouquinho de sal e pimenta. Então aqui a gente tem um sal de parrilha, tá certo? E um pouquinho de pimenta. Pessoal, eu gosto de fazer esse temperinho somente no bife de chorizo, tá? Na tira de chorizo. O bife ancho, como tem um gosto muito característico, muito saboroso, eu vou deixar ele só no sal na churrasqueira.
Esse corte aqui, pessoal, vocês podem fazer também na frigideira na casa de vocês, tá certo? Então, eu vou deixar ele aqui temperando durante uns 5 minutos e a gente vai selar na churrasqueira, correto? Enquanto isso, deixa ele descansando, vamos começar a preparar o nosso viradinho de milho. Então, pessoal, para o nosso viradinho de milho, nós vamos usar 600 gramas de milho debulhado, tá? Você pode comprar esse milho congelado ou pode comprar espiga e tirar o milho, tá certo? Evite de usar aquele milho enlatado, porque esse milho assim fresco, muito mais sabor, tá ok? Então 600 gramas de milho debulhado direto. Vamos usar também uma cebola média, tá certo? Vamos usar 1,5 xícaras de farinha de milho flocada amarela, tá certo? Manteiga e 1 litro d'água. Então vamos na receita que eu vou falar para vocês. 1,5 colher de manteiga, para dourar uma cebola média. Só o importante, deixar bem douradinha. Quando a cebola começar a ficar transparente, vamos colocar o milho, tá certo? Ficar vigiando para a cebola não queimar. Não é questão que não fique bom, mas é questão da aparência. Acho que é deixar um creme de milho bem amarelinho. E se ela queimar, vai ficar aqueles pontos marcados, né, de queimado. Então esperar um pouquinho dourar para a gente colocar o milho. Dourou a cebola, colocar o milho. Lembrando, tá, pessoal, 600 gramas de milho. Vamos mexer. É como se fosse o arroz. Vamos deixar ele só dar uma dourada. Porque o milho, se você reparar, ele vai acender um pouco. Ele vai ficar mais vivo a cor. Então é exatamente o momento para adicionar a água. Lembrando, pessoal, nesse estágio, vamos colocar um pouco de sal. Olha como que ele já vai ficando, mudando a cor um pouco dele. Agora, esperar refogar um pouquinho para adicionarmos a água. 1 litro d'água, tá certo? Deixar cozinhando por um pouco. Então, quando levantar a fervura, vamos adicionar a farinha de milho flocada para poder fazer o nosso viradinho de milho, beleza? Então só esperar levantar a fervura aqui. Enquanto o nosso viradinho de milho está cozinhando, pegar aquele ponto legal, vamos colocar nosso bife. O nosso bife de tira, né? Tira de chouriço na churrasqueira. Então, aquela selada básica. Tá ouvindo o cheirinho? E aqui o nosso ancho também, né? Churrasqueira. Pessoal, aquela máxima, vamos olhar chouriço, tá certo? Vamos olhar o ancho,
Vou botar aqui pro lanche 2 minutos, porque ele é mais grosso. E aqui 1 minuto e meio, mais ou menos. Começou a suar, vamos virar. Já está selado de um lado e selado do outro lado. A mesma coisa com o bife ancho. Beleza? Então, vamos esperar 90 segundos para virar o nosso bife. Lembrando, pessoal, para colocar o nosso bife de tira, botou a mão, contou 5 segundos, tá ok para colocar o nosso bife, tá ok? Então aqui, olha, deu uma seladinha de leve, bem de leve mesmo. Esse aqui vamos deixar mais um tempinho, tá? Então 1 minuto e meio desse lado, 1 minuto e meio do outro lado. Deu 3 minutos, a gente vai virar novamente, passar. Aí a gente vira o ancho. Já se passou mais 1 minuto e meio da tira de chouriço. Virar novamente para agora começar a realmente assar nossas belezinhas. E o nosso chouriço virar pela primeira vez aqui, que deu já os 3 minutos. Agora, esse aqui vai esperar mais 3 minutos. E esse vai assar por volta de 4 minutos, 5 minutos de cada lado. Lembrando, tá, pessoal? Varia muito essa temperatura. Então o ideal é você ficar, olhou, o sugo, o líquido subiu, já pode virar, mesmo se não chegar os 5 minutos. Esse é o segredo. Você olhar a carne e o sugo subir. O sugo subiu, já está na hora de virar o bife. Vocês olharem, já começou a suar por cima e a gordura já está caramelizada, olha. Então é o ponto certinho para virar o nosso chorizo e o nosso ancho também. A gordura já começou a ficar da cor dourada, tá perfeito para virar nossos bifes. Lembrando, pessoal, que esse aqui foi a segunda vez que eu virei. Virei uma vez para selar, virei outra vez para selar, virei uma vez para assar e agora estou assando do outro lado. E o nosso ancho, pela primeira vez eu virei. É só olhar, ficar vigiando a churrasqueira. Esse é o segredo, tá? Cuidar bem do seu corte, cuidar bem do seu churrasco. Ficar olhando a churrasqueira. Ribe, chega aí para te mostrar um negócio, um segredo. Pessoal, se vocês olharem aqui dentro da churrasqueira, eu coloquei o carvão de um lado só e o outro eu não coloquei. Por que isso? Porque eu quero controlar o churrasco. Se tiver muito fogo de um lado, eu pego o nosso corte e boto para uma parte com menos fogo, menos labareda. E mesmo assim já está quente também. Então aqui está mais quente e aqui está menos quente. Para manter a suculência da carne, é um segredo legal que eu passo para vocês. Colocar carvão só na metade da churrasqueira para você aproveitar o outro lado, para poder você descansar a carne, deixar a carne um pouquinho mais morna para servir depois. Vamos finalizar nossos bifes. Olha a cor como está bonita. Vamos ver do outro lado. Olha a mesma cor, bem douradinho. Tá no ponto legal. Deixar aqui já bem no cantinho. Nosso chorizo também, ó. Olha que lindo que ele tá. Já tá pronto. O que a gente vai fazer agora? Deixar descansando 2 minutos para fatiar ele. Vou mostrar para vocês como ele está por dentro. Uma coisa muito engraçada que acontece muito em churrasco. A gente vai pegar o nosso bife e a gente acha que aqui tá bem passado e no meio tá mal passado, porque não respeita, não espera o minuto de descanso, que eu vou mostrar para vocês logo em seguida. Então, vamos tirar para descansar. Olha que belezinha. O ideal, pessoal, é você tirar da churrasqueira e deixar 1 minuto descansando para fatiar. Por que isso? O sugo da carne está concentrado no meio da carne. Então esse descanso, o que o sugo faz? Ele é distribuído novamente na carne.
Então a ponta vai estar na mesma cor, na mesma coloração do meio do nosso corte. É muito comum isso no churrasco, você tirar a carne da churrasqueira, começar a cortar achando que ela já está no ponto e no meio ela está, entre aspas, sangrando, daquela coloração vermelha. Aí você pensa e fala, epa, o meio está mal passado, e volta com aquele pedaço para a churrasqueira. Isso é um erro comum que vou mostrar para vocês, que se deixar descansando não vai acontecer mais esse erro. E o segredo, vou falar com vocês, pessoal, mesmo a carne descansando fora da churrasqueira, a parte interna dela consegue aumentar ainda 2 graus Celsius de temperatura, tá ok? Então não tem problema, ela não vai ficar fria, não vai ficar gelada. Deixamos descansar esse 1 minuto. Vou mostrar para vocês agora. Então tá aqui o nosso bife de tira de chouriço, que eu vou mostrar o corte. Olha que belezinha. Vou mostrar para vocês, pessoal, o seguinte: eu vou tirar a ponta e o meio para vocês verem como que tá exatamente igual. Então eu tiro aqui. Olha como tá. A suculência da tira de chouriço, bife de tira. Bem, pessoal, a espessura eu gosto de cortar mais ou menos assim. Vou botar meio dedo, né, de espessura, para um churrasco que você tenha qualidade na carne, né? Se a carne for um pouquinho mais assim, não tão suculenta, não tão marmorizada quanto essa, você pode cortar mais fina, tá certo? Quanto mais fino, mais saboroso vai ter o pedacinho, né, do corte. Mas como essa carne aqui de excelência, um marmoreio muito bom, eu gosto de cortar essa espessura mais ou menos aqui, meio dedo, né? É um corte excelente para o churrasco. Ah, Rafael, eu não gosto muito de gordura. Não tem problema. Não tem problema você tirar a gordura para comer. Mas é importantíssimo ter a gordura na hora de assar a carne, que é a gordura que vai dar a suculência no pedaço, vai dar sabor à carne. O ancho, pessoal, a espessura dele é um pouquinho mais fina do que o contrafilé, tá certo? Ó. Ele quase desmancha. Você repara que ele, ó, então ele vai desmanchando. Lembrando, pessoal, que o bife ancho a gente não colocou sal. Vamos colocar agora um pouquinho de sal no ancho, ok? Então aqui, sal de parrilha, bem pouquinho mesmo. Por que eu faço isso, pessoal? Eu quero que o ancho tenha o sabor, você sinta o sabor do corte. É uma carne muito suculenta e é do dianteiro do boi, tá certo? Faz toda a parte do acém, o ancho. Então aqui é só um pouquinho de sal para você sentir a suculência da carne. Luxo. Levantou fervura. Vamos colocar aqui, ó. Essa aqui é uma farinha de milho flocada amarela. Qual é a quantidade? Vamos colocar 1,5 xícaras
de farinha. Então aqui, essa minha medida aqui é meia, então são 3 dessas. E a gente vai colocando, pessoal. Deixa eu separar ela. Uma, duas, 3. Que dá 1,5 xícaras, ok? E o que eu vou fazendo? Eu vou colocando e misturando sem parar. Então aqui. Agora eu vou misturar. Olha como que vai engrossando. Mexendo, pessoal, para evitar de formar bolha, de borbulhar, tá certo? Poucos ingredientes e muito suculento. Aqui, o que eu vou fazer agora? Colocar um pouco do tempero caipira da Chef Boss. Lembrar um pouquinho roça, só um pouquinho. Para dar aquele gostinho legal. Nosso viradinho. Pena que vocês não estão conseguindo sentir o cheirinho. Provar aqui, pessoal, o sal. Sensacional. Se vocês quiserem, uma opção legal é colocar pimenta. Você pode botar uma pimentinha para poder dar aquele punch que a gente chama. Então aqui está pronto o nosso viradinho de milho, que vai ser um acompanhamento ideal para o bife ancho e o bife de tira, tá certo? Vamos montar nosso prato. Um pouquinho do viradinho de milho. Um pouco do bife em tiras e um pouco do ancho. Tomatinho. Vai feito aqui. Tá pronto. O bife de tiras de chouriço e o ancho com viradinho de milho. Bem, pessoal, encerramos essa aula luxo com 2 cortes do contrafilé. O bife de tira, que é o bife de chorizo, correto? E o nosso ancho. E agora eu quero que vocês façam essa receita e comentem o que vocês acharam do gosto. Vocês sentiram a diferença entre o ancho
e o bife de tira. Valeu? Até a próxima.